Que viajar ao redor do mundo é o sonho de muitas pessoas, isso todo mundo sabe, não é mesmo? Mas, infelizmente, a maioria das pessoas não se sente confiante para sair do próprio país, devido a não saber falar inglês. Isso, na verdade, é totalmente compreensível, pois ninguém gosta de se encontrar numa situação desconfortável, principalmente em um país onde você não conseguiria se comunicar com outras pessoas e resolver problemas básicos como comer, por exemplo. E se você pudesse aprender a se virar em situações de viagem, desde situações no aeroporto, como passar pela imigração, fazer seu check-in no hotel ou até mesmo pedir direções na rua? Isso te deixaria mais tranquilo? Essa é a proposta do e-book Inglês para Viajantes Desesperados. Com ele, você vai aprender a se virar nos mais diversos tipos de situações de viagem, tornando sua viagem a melhor e mais tranquila de todas. Então, eu espero que você goste muito desse e-book que foi feito com muito carinho para você, que só de pensar em fazer uma viagem internacional já fica desesperado. Tudo bem, pessoal? Aqui é o Elisandro Mendes. Hoje eu quero falar da segunda parte do primeiro áudio, lastro em petróleo, lastro em ativos, lastro em ouro. No primeiro áudio eu falei sobre um ativo lastreado em petróleo, que é o dinar. E dentro de uma caixa de dinares havia título lastreado em petróleo. Hoje eu quero falar do lastro em ouro, mas para isso, primeiro você tem que entender a ideologia, como tudo isso começou. Tudo começou através das instituições financeiras e havia vários presidentes de bancos e eles mostravam uma credibilidade que era mais seguro guardar o ouro da sociedade nos cofres bancários do que guardar em suas residências. E dessa forma foi mostrado e muitos clientes foram aderindo a essa ideologia, só que eles queriam também uma certa garantia. E essa garantia foi criada então os ativos, os títulos, colocava ali o nome do cliente, o presidente de banco assinava e também o cliente assinava que ele tinha uma certa quantidade de ouro que foi depositado nos cofres bancários. E essa prática começou então a ser usado no mundo inteiro. Então foi criado o lastro em ouro através de ativos. Então a pessoa recebia um ativo e colocava no banco tudo que ele tinha em ouro. Então tinha que haver um crédito para a pessoa receber aquele certificado que mostrava que ele tinha uma certa quantidade em ouro. Os banqueiros queriam multiplicar seus ganhos e eles então começaram a vender mais título do que entrava em ouro nos cofres bancários. O governo então proibiu esse ato dos banqueiros e achou a ideia extraordinária. O governo então copiou a ideia e passou então a emitir títulos. Eu vou dar exemplo aqui de títulos que o governo tem que pagar aqui do Brasil. O governo do Brasil tem que pagar as LTN, que é letra do Tesouro Nacional, e tem que pagar também os títulos de dívida agrária, que são as TDAs. E a partir do momento que o Brasil, com o ministro da Economia, vê que não tem fundos, o Brasil não tem fundos, não tem dinheiro para pagar, então tem que fazer uma nova dívida. Como eles não fizeram essas dívidas, eles não vão querer fazer esse processo, mas vamos supor que eles queiram fazer para ajudar aqueles que eles devem, o governo deve. Então, a partir do momento que eles fazem uma nova dívida, eles têm que criar um ativo. Eles criam um ativo, colocam um valor, vamos supor que seja R$1 trilhão, então vai ser comunicado com o Banco Central, e a partir do momento que comunica com o Banco Central comunica com o Fed, e o Fed faz a troca do título, que vale R$1 trilhão,
e faz a transferência para uma conta que o governo sugerir. Então o FED vai ficar com o ativo de garantia e vai ganhar o quê? Vai ganhar partes da inflação que vai acontecer no Brasil. Então tudo que houver inflação é porque o FED está ganhando juros. É assim que funciona. Agora eu quero falar dos governos dos 209 países. Tem chegado diversas informações aqui dentro do Brasil, de vários países, todos falando a mesma coisa, que os governos dos 209 países estão sendo abastecidos financeiramente para pagar o que devem. Se essas informações tiverem veracidade, então tem notícias boas, porque aí o governo vai poder pagar as LTN e as TDAs. Então, se o governo do Brasil recebeu esses valores para pagar as dívidas, então está incluso o pagamento de LTN e TDAs. Então, aqueles proprietários de título dentro dessa categoria venderam também aportes e venderam também cotas. E todos que estão abaixo, com certeza vai receber também. Só que os que estão na linha de frente, que são os proprietários, esses proprietários, se isso está acontecendo, eles assinaram a NDA. E a NDA é um contrato de confidencialidades, que algumas cláusulas não podem eles divulgarem, porque senão há penalidade e eles podem perder valores. Valores vão ficar bloqueados aí se eles não seguir o protocolo. Então há uma necessidade deles seguirem o protocolo. E como o Charles Schwab vem falando a esse respeito, que os governos já receberam valores específicos para poder pagar essas dívidas. Quem vai pagar as LTN e as TDAs, pessoal, você que está na espera aí, é o governo. Então o governo tem que fazer o repasse, mesmo o governo recebendo os valores, enquanto não houver uma programação de repasse para os proprietários, ainda fica só na mão do governo. Então tem que sair da mão do governo e passar para os proprietários. Aí a partir do momento que os proprietários começar a trazer comunicados oficiais que foram liberados valores, aí sim, aí vai ter a distribuição para todos que estão na categoria desses títulos de LTN e TDAs, para ser chamado no banco para receber seus valores. Aí é claro que vai ser chamado proprietários, vai ser chamado gestores, vai ser chamado também paymaster e também planilhados. Então todos aqueles que compraram cotas, todos aqueles que comprou, que faz parte de uma fração das LTN e TDAs, vai poder receber seus valores. Aí vai ser só festa.